Olá, meu nome é Vanessa Lopes. Eu sou artista, pesquisadora e produtora. Trabalho há 20 anos no mercado cultural, produzindo projetos de arte contemporânea nos mais diversos formatos e linguagens. Hoje, vou ministrar para vocês uma aula sobre as novas materialidades na cadeia produtiva da arte, em que abordaremos diversos aspectos relacionados à produção cultural, ampliando as discussões sobre o fazer artístico contemporâneo e suas implicações materiais, éticas e estéticas. Esta aula está sendo realizada com o apoio do Grupo de Pesquisa CCM Interlab 21, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo e tem o financiamento do Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Eu vou apresentar para vocês parte da pesquisa que desenvolvi durante meu doutorado na PUC São Paulo. Esta pesquisa está muito ancorada em um propósito bem pessoal, que eu considero muito maior, que eu levo comigo desde quando eu comecei a trabalhar nesta área. Esse propósito é de que a arte tem um poder de transformar a realidade. O problema é, no mundo em que vivemos, o que a arte é de fato capaz de transformar? Que mudanças a arte consegue ativar no campo da experiência vivida? Eu busquei estas respostas no que eu venho nomeando de cadeia produtiva da arte, que são basicamente os fluxos constitutivos entre a criação, a produção e o compartilhamento público de manifestações artísticas. Criação porque uma nova obra necessariamente vai ter sido em algum momento imaginada, concebida, pensada. Ela vai passar por um processo cognitivo, que é da natureza do sensível. Além disso, para ser colocada no mundo, toda nova criação precisa ser produzida através de meios materiais para ganhar forma e concretude. E por último, e não necessariamente nessa ordem, a obra é de alguma forma compartilhada com o mundo. É por isso que quando eu falo em cadeia produtiva da arte, eu estou entendendo que o termo engloba todos os aspectos referentes ao processo de criação, a feitura e a publicização de um produto cultural de nosso tempo. Por mais que a gente tente categorizar esta produção, cada projeto acaba sendo único, com demandas materiais próprias. Nosso objetivo aqui é encontrar pontos de desestabilização e mudança, a partir da análise de diversas manifestações artísticas datadas, sobretudo, a partir de 1985, que é o momento em que a questão da materialidade aparece de forma determinante nos modos de produção da arte contemporânea. Antes de a gente começar, eu gostaria de comentar como é que estamos trabalhando alguns conceitos que aparecem. Matéria, por exemplo, a gente não trata como algo dado ou como algo pronto, mas como um conjunto de materialidades em movimento constante. Se antigamente as obras eram definidas enquanto um quadro ou uma escultura, hoje em dia as mídias se atravessam, ficando praticamente impossível fazer essa distinção. Então, por conta disso, nós nos aproximamos do conceito de artisticidade, para designar uma qualidade de ser arte, mas só que desvinculada de um objeto ou de um produto final a ser apresentado para o público, como algo que já esteja pronto. E como a arte sempre se utilizou dos meios disponíveis em seu tempo, então não é de se estranhar que a gente esteja querendo discutir como ficam as produções artísticas na cultura mundo, de como a arte se comporta dentro das relações de produção e consumo na hipermodernidade. Vamos iniciar nossa conversa mostrando uma obra de 2010 do coreógrafo Tino Sehgal, chamada This Process. Esse trabalho foi comissionado pelo Museu Guggenheim de Nova York, apresentando o que o artista chama de situações construídas. Aqui, ele retirou todas as obras da icônica rotunda em espiral do Guggenheim, deixando o museu completamente vazio, para a execução de uma performance participativa. A situação aqui construída consistia em subir individualmente a rotunda do museu, acompanhado por intérpretes de diversas idades, que iam se revezando enquanto puxavam conversa sobre o significado da palavra progresso. Então, no início da caminhada, a pessoa era acompanhada por uma criança, até chegar no final com uma pessoa idosa.
Todos os performers foram previamente treinados para executar esta ação. Para Tino Sehgal, na arte, a experiência adquirida é mais importante do que a contemplação de um objeto. Mas daí a gente pode pensar aqui, qual seria então a materialidade desta obra? Ela poderia ser chamada de arte material? Em 1985, aconteceu a exposição Les Immatérieux, no Centro Pompidou, em Paris, na França, com curadoria de Jean-François Lyotard e Thierry Chaput. O Pompidou havia sido inaugurado em 77, com o conceito de multifuncionalidade, com o objetivo de atender diversas linguagens artísticas. Les Immatérieux inovou por ser a primeira exposição a levantar o tema da materialidade como uma discussão estética. Mais de 35 anos depois, Les Immatérieux se tornou uma referência nas artes, sendo considerada um divisor de águas da pós-modernidade. O nome de Lyotard ficou marcado. Ele havia publicado recentemente A Condição Pós-Moderna. Pela primeira vez, um discurso filosófico seria apresentado para o grande público. Les Immatérieux deu a ele uma oportunidade de colocar na prática a transição de uma época, num ambiente técnico e científico cada vez mais complexo e progressivamente desumanizado. Em princípio, a exposição iria abordar a inovação tecnológica e a utilização de novos materiais na sociedade industrial tecnológica que surgia. Porém, acabou culminando em um tipo de abordagem sobre o que era entendido como a imaterialização e dos modos de se relacionar com o mundo e com os outros. O modo de visitação foi feito para que o público pudesse ver, ouvir e sentir as obras. A planta da exposição foi desenvolvida pelo arquiteto Philippe Delis, sendo dividida em 5 eixos temáticos. A visitação era individual. Cada pessoa ganhava um fone de ouvido na entrada, cujo uso era uma exigência e não uma opção. Nele, tocava uma trilha sonora composta por textos literários e filosóficos. O público era livre para escolher seu próprio caminho entre as zonas e os sites da exposição. A cada zona era identificada com uma mesma trilha sonora, sinalizando ao público as bordas entre os espaços. A exposição reuniu uma grande variedade de objetos, que vão desde robôs industriais, computadores pessoais, hologramas, instalações sonoras interativas, cinemas 3D, juntamente com pinturas, fotografias, esculturas em formatos mais tradicionais. Les Immatérieux criou um corpo dinâmico e experimental. Um tratado filosófico que apresenta um conjunto de objetos em processo cenograficamente coreografados. Por esse motivo, era conhecida pelos curadores como uma não exposição, uma manifestação. Porém, o modelo de visitação teve uma repercussão negativa do público e da crítica. As pessoas reclamavam da escuridão, que não dava para ler sobre as obras, que não dava para identificar as vozes da trilha sonora, dizendo que se sentiram perdidas com estímulos incompreensíveis e sem um mapa expositivo claro para ser seguido. Também reclamavam sobre a obrigatoriedade de usar o fone, que era pago e não funcionava direito. Então, teve uma quebra de expectativa muito grande com relação ao que se esperava de um cenário inovador e tecnológico. E o que se apresentou foi um cenário frio e melancólico. O Lyotard se defendeu na época, dizendo que este era o preço que ele estava pagando por ser experimental. Trazendo a questão da materialidade para um tempo mais recente, temos o The Material Project. Trata-se de um projeto de pesquisa e criação em design interativo, desenvolvido de 2008 a 2015 por um coletivo da Escola de Arquitetura e Design de Oslo, na Noruega, que tem como objetivo a investigação das estruturas invisíveis que formam o mundo tecnológico, trabalhando com sistemas interativos como o 3G, Wi-Fi e o GPS. Eles produzem vídeos e distribuem pela internet. Eu vou mostrar alguns para vocês. Wireless in the World é de 2010.
O vídeo mostra, de uma forma representativa, sinais de rádio em ambientes urbanos do cotidiano. Em cada locação, os pontos de rede Wi-Fi são identificados por círculos, cujo tamanho da circunferência corresponde ao alcance daquela rede. O resultado evidencia um espaço ocupado por essas estruturas tecnológicas invisíveis. Light Painting Wi-Fi, de 2011. Este experimento revela elementos factuais da realidade, mas que não enxergamos. O vídeo viralizou e ganhou até um prêmio do Vimeo. O trabalho é uma investigação da qualidade das redes de Wi-Fi no espaço, um misto de intervenção urbana, fotografia e vídeo. Eles construíram um instrumento no formato de um bastão de 4 metros, equipado com 80 pontos de luz com sensibilidade para sinal de Wi-Fi. Através de fotografias de longa exposição, registraram visualmente a força da rede sem fio, formando traços de luz no espaço. Como resultado, formam-se composições visuais que mapeiam a presença da rede invisível que coexiste com o ambiente físico, criando uma linguagem visual que percebe e traduz um aspecto formador da infraestrutura urbana atual. Satellite Lamps, de 2014. Aqui os designers investigaram o Global Position System, o famoso GPS, em interfaces contemporâneas. Produzem 3 objetos, no formato de luminárias que são sustentadas por tripés de apoio em alturas diferentes. Cada lâmpada possui um receptor GPS capaz de captar a presença de 24 satélites da órbita da Terra. Uma vez posicionadas, as lâmpadas oscilam, acendendo e apagando de acordo com a força do sinal recebido. A incidência da luminosidade da lâmpada fica mais brilhante quando o sinal está mais forte. O recurso utilizado para o registro do trabalho é a fotografia em time-lapse. Desta forma, é possível perceber com clareza as oscilações do sinal nos objetos, que, mesmo estando próximos, vibram de maneira não linear. Com isso, eles nos mostram como esse sistema é instável e imprevisível, revelando como o GPS atua numa negociação constante entre as ondas de rádio, a órbita da Terra e o ambiente urbano. Nos exemplos que vimos, fica claro que não seria possível realizar estas obras sem um profundo conhecimento das possibilidades e o alcance da tecnologia. Por conta desse expertise, estes artistas designer criaram uma metodologia própria para a produção visual, estabelecendo uma relação que eles chamam de sem costura entre arte, ciência e tecnologia. Agora vamos explorar a cadeia produtiva da arte em 2 modelos de negócios distintos, para levantar novas possibilidades de existência. A primeira obra, pautada em princípios da economia solidária, e a segunda, com a abertura de um mercado para o digital. Restauro é a obra de Jorge Mena Barreto, um artista brasileiro. Ela foi apresentada em 2016 na 32ª Bienal de São Paulo. Restauro é um restaurante-obra. É a primeira vez que um restaurante se torna parte da proposta curatorial da Bienal. O cardápio, à base de plantas orgânicas, é o protagonista da obra. As composições estéticas dos pratos oferecidos pelo restaurante foram inspiradas nas camadas do cultivo agroflorestal. Os ingredientes eram fornecidos por uma rede de agricultores do estado de São Paulo. A ideia era trazer a agrofloresta para dentro do pavilhão da Bienal, para que esta matéria-prima pudesse fazer parte do corpo das pessoas. O restaurante funcionou durante todo o período de visitação, operando como uma pessoa jurídica. O negócio dependia de uma grande rede para acontecer.
que ia desde o mapeamento dos fornecedores agroflorestais, a logística de entrega, elaboração do cardápio, a arquitetura do espaço, operacionalização da cozinha, funcionários, gestão financeira, tudo como um restaurante normal. O cardápio variava diariamente, dependendo dos ingredientes disponíveis. Um prato como o PF agroecológico era vendido a R$ 12,00 no modo justo e a R$ 15,00 caso a pessoa optasse por contribuir com o projeto. Um outro caso interessante para a gente olhar essa questão da abertura de mercado é o do artista Rafael Rosendal. Rosendal é um artista da internet que trabalha com a criação de websites. Muito do que antecedeu as discussões, o que está acontecendo agora com o NFT. Ele fez parte do NIM, considerado por seus fundadores como o primeiro movimento artístico do milênio, ganhando notoriedade por se tornar o primeiro artista a vender um website no leilão Paddlezone. Seus sites são um fenômeno. Só em 2015 tiveram mais de 56 milhões de visualizações, um número bastante expressivo na arte contemporânea. E certamente muito lucrativo dentro do que se conhece como economia da atenção. Vamos dar uma olhada agora no site do Rafael Rosendal, que reúne os sites produzidos por ele entre 2001 e 2019. Os websites de Rosendal trazem significado e interatividade a ideias simples que, programadas em Flash, ganham uma forma bidimensional, com cor e som. O título das obras é o próprio domínio do site. Para Rosendal, nomear as obras desse jeito dá ao trabalho uma noção de produto finalizado, tornando vendável. O legal é que, mesmo depois de vendidos, os websites permanecem públicos e gratuitos, sendo esta uma obrigatoriedade garantida em cláusula contratual. A propriedade da obra pode até ser privada, mas o acesso a ela permanece universal, disponível para qualquer internauta. Só que o trabalho do Rosendal não para na internet. Partindo da tela do computador, muitos dos seus websites se desdobram em outras linguagens e materialidades, como instalações audiovisuais, peças de tapeçaria e na escrita também de mini poemas que ele chama de haiku, entre outros. Esse pioneirismo fez com que Rafael Rosendal criasse um sistema próprio para a comercialização de suas obras. Então, ele acabou desenvolvendo um modelo de contrato específico para a negociação de net art, com cláusulas que normatizam questões sobre acesso, manutenção, duração, entre outros. O contrato foi registrado com o domínio artwebsitesalescontract.com no site do artista e disponibilizado para download gratuito. Agora vamos ver alguns exemplos de redes de resistência de arte socialmente engajada. Vamos começar com um exemplo de como uma tática pode ser articulada através dos movimentos de culture jamming e do do-it-yourself. Vamos falar agora do audiovisual Olho da Rua, de 2016. Em junho de 2013, o fotógrafo Sérgio Silva foi atingido no olho esquerdo por uma bala de borracha disparada pela polícia militar, enquanto cobria uma manifestação pacífica organizada pelo movimento Passe Livre no centro de São Paulo. Não é preciso dimensionar o significado da perda de um olho para alguém que trabalha com a produção de imagens. Ainda assim, em 2016, Sérgio Silva teve sua reparação negada pela Justiça do Estado de São Paulo, que alegou que ele havia se colocado em uma situação de risco por conta própria. Olho na Rua surge como uma resposta estética de um coletivo de artistas para a violência recorrente praticada pela PM, sendo viabilizada a partir de uma constelação espontânea e temporária de pessoas, não hierárquica, sem autoria, tendo como matéria-prima a experiência e os recursos materiais deste corpo coletivo. A técnica escolhida para execução foi o lambe-lambe. A ação precisava acontecer de forma rápida e precisa.
até como uma forma de se prevenir de um encontro indesejado com a polícia. Inclusive, este é o principal motivo da orientação pelo anonimato: proteger a integridade dos participantes. As ações táticas sempre têm uma tarefa pontual a ser resolvida. E é por isso que, além de apresentar uma imagem nítida do fotógrafo posicionado na mesma esquina em que ele ficou cego de um olho, o coletivo se preocupou em colocar uma legenda no final do vídeo, para que não houvesse dúvidas sobre a natureza daquele ato. As possibilidades de leitura deste tipo de fenômeno vão muito além dos rastros de tinta vermelha deixados no chão. A obra, feita com papel, cola e tinta, explora uma nova forma de viver a vida cívica nos centros urbanos, numa relação em que a arte não existe apartada da vida das pessoas. O vídeo da ação foi compartilhado anonimamente na página do Facebook da mídia Ninja. Vamos ver agora o trabalho do coletivo de arte britânico Liberate Tate, que será utilizado como um exemplo de resistência estratégica, ou seja, que ela tem um propósito mais a longo prazo. Ao longo de 6 anos, entre 2010 e 2016, o grupo organizou diversas intervenções artísticas com um único objetivo: liberar a rede de museus Tate do patrocínio da gigante British Petroleum, a BP. Eles pediam o fim de uma parceria de propaganda iniciada no início da década de 90. O estopim para a articulação do movimento se deu quando um grupo de arte ativista, que facilitaria um workshop na Tate, foi proibido pelos curadores de realizar qualquer tipo de ação contra a instituição e seus patrocinadores. Forma-se então o Liberate Tate. Para o movimento, empresas de combustível fóssil como a BP são protagonistas de grandes desastres ambientais, colaborando diretamente com a redução dos recursos naturais do planeta e operando diretamente na aceleração das mudanças climáticas. E este seria o principal motivo por trás do patrocínio da BP. Ou seja, limpar a imagem pública de um modelo de negócio que é literalmente sujo e altamente danoso para o planeta. Durante 6 anos, foram realizadas 17 performances. Então, depois de hackear o letreiro da fachada da Tate Modern com o grafismo Art Not Oil, soltar balões de hélio com carcaças no Turbine Hall, lambuzar o evento que comemorava os 20 anos de patrocínio da BP na Tate Britain, chamar a atenção para o fim do mundo no British Museum, que também tinha o patrocínio da BP, transfigurar a logo da BP fazendo uma mandala com tinta a óleo preta no Turbine Hall da Tate Modern, derramar petróleo por 87 minutos em um corpo indefeso no aniversário de 1 ano da tragédia do Golfo do México, convidar o reverendo Billy para exorcizar o mal trazido pela BP, derreter no Turbine Hall uma peça de gelo do Ártico de 55 quilos, proporcionar um tour não oficial na Tate sem a presença da BP, entregar pessoalmente um pedaço de hélice de turbina eólica de presente para o acervo permanente da Tate, acompanhar e dar publicidade a processos jurídicos contra a BP, contabilizar a emissão de CO2 através da história da arte, desvelar fatos inconvenientes sobre o contrato de patrocínio entre a Tate e a BP, escrachar o CEO da BP, John Brown, e o diretor da Tate, Nicholas Serrota, passar 25 horas no Turbine Hall escrevendo no chão, ler na íntegra um documento sobre mudanças climáticas da ONU, tatuar permanentemente o nível de poluição. Depois de tudo isso, em março de 2016, a BP anunciou o fim do patrocínio. A guerra nunca foi de fato contra a Tate, muito pelo contrário, a ideia era construir coletivamente um senso de corresponsabilidade ética em seu marketing cultural. Ao contrário dos exemplos anteriores, Dust Plan, do artista chinês Nut Brother, foi uma ação performática solitária, mas que causou um grande impacto. A partir de uma iniciativa própria e independente, ele coletou durante 100 dias
o ar poluído de Pequim com um aspirador de pó. No final desse período, ele juntou a poeira coletada com argila e moldou um tijolo comum. Isso mesmo, ele fez um tijolo com a poluição retirada do ar. Um dia depois, o China Daily foi o primeiro jornal a dar a notícia de que um artista havia transformado poluição em tijolo. Coincidência ou não, foi na mesma época em que líderes mundiais estavam reunidos para a conferência da COP21 da ONU, onde foi feito o Acordo de Paris. Então, o trabalho do Nutt Brothers serviu como um prato cheio para a imprensa, que rapidamente mediatizou o caso. O Nutt Brothers conta que chegou a aparecer um comprador para o tijolo, mas ele disse que jamais usaria para outro propósito que não fosse chamar atenção para questões ambientais. Então, o tijolo acabou ganhando um destino funcional e foi colocado em uma construção, no meio de outros tijolos. Dust Plan vai muito além da fabricação de um objeto. É o seu processo material, temporal, espacial que o caracteriza enquanto uma obra de arte. Em uma ação que extrapola qualquer tentativa de definição. A ideia de transformar a poluição em algo com uma utilidade material torna a ação emblemática, já que esse tijolo surge acompanhado de uma qualidade ético-estética capaz de concretizar, no tempo presente, a urgência de uma era, designando para a arte a manutenção de seu precioso papel de fonte de inovação e de crítica social. Em 2018, o mundo inteiro viu Banksy destruir sua própria obra em um leilão da Sotheby's. Na ocasião, Girl with the Red Balloon, de 2006, estava sendo leiloada sem o consentimento do artista. No momento em que o martelo foi batido, um mecanismo de autodestruição automatizado foi acionado por controle remoto, picotando a parte inferior da imagem. A autoria da performance foi assumida pelo próprio artista em seu Instagram. É interessante notar que no momento em que o quadro se autodestruiu, o trabalho de Banksy foi ressignificado e valorizado dentro do mercado da arte. Após negociações e especulações sobre o destino da obra, foi anunciado um acordo. A pintura seria renomeada a pedido do artista para Love is in the Bean. E a compradora a manteria pelo mesmo valor do arremate. A Sotheby's declarou que havia sido banksizada, aproveitando a publicidade gerada a seu favor. Apesar de todo o esforço de resistência por parte do artista, o mercado acabou saindo fortalecido. A obra foi automaticamente cooptada pelo sistema e revertida em favor de quem se pretendia criticar. Podemos dizer que na hipermodernidade existem muitas mudanças epistemológicas em curso. No entendimento sobre materialidade, nas noções de cultura, de sujeito, de arte, de ativismos e assim por diante. Nesta aula, nós capturamos algumas manifestações artísticas que acompanham o curso dessas mudanças. Na arte, quando a gente fala em novas materialidades, estamos tratando da matéria emergente, das coisas que vêm sendo produzidas e ainda não possuem uma definição ou uma forma precisa. Como vimos, a questão da materialidade está presente em toda a cadeia produtiva da arte, seja na criação, na produção ou no compartilhamento. E é por isso que não faz muito sentido falarmos em arte imaterial. Pelo menos não de forma factual. O fator econômico também atua em todas as instâncias da cadeia produtiva da arte, tornando a experiência estética mais um produto a ser consumido. Neste sentido, não existe arte sem mercado. Não existe arte sem materialidade. O importante aqui é conseguirmos localizar onde a arte está conseguindo incomodar, onde ela está conseguindo mexer com as narrativas dominantes,
porque é exatamente nestes lugares que a arte está conseguindo exercer o seu papel de transformação e crítica social. Gostaria de agradecer a todos e todas que ficaram até aqui no final desta aula comigo. Espero ter conseguido transmitir o conteúdo de forma didática e acessível. Eu vou deixar meu contato aqui no final da descrição do vídeo. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada!